Nós temos uma aula muito interessante sobre o livro de Gênesis e vamos abordar um pouco sobre essa trajetória de Noé, certo? E vamos estar trabalhando um pouquinho dentro dos capítulos 6 até o 9, certo? Então hoje nós vamos entender um pouco todo esse enredo, né? Toda essa história, essa narrativa de Noé. E eu queria que vocês hoje pudessem participar também, colaborando com o que vocês sabem, né? A aula é interativa, fiquem à vontade. Ela está sendo gravada para a gente poder compartilhar no canal, certo? Do YouTube, e que outras pessoas possam também ter acesso, né? Então, quem está nos ouvindo agora no canal, que pegou esse vídeo e está entrando agora, né? Nós temos um ciclo, um clube de estudo bíblico, que funciona todos os sábados, às 16 horas, pelo Google Meet. São pessoas de várias igrejas, mas tem também a igreja do Nazareno, igreja congregacional, que tiraram, nesse período de pandemia, né, um momento para a gente estudar a Bíblia de uma forma cronológica. Então o primeiro livro que a gente escolheu para estudar foi o livro de Gênesis. Já estamos chegando no capítulo 6 e vamos até o 9. Então tem várias pessoas participando e eu quero desejar boas-vindas para todo mundo que chegou aqui, certo? E também tem Suelen, que chegou também, que é da Assembleia de Deus, né? E tem outras pessoas de outras denominações também que fazem parte. Então sejam bem-vindas. Estamos gravando para poder realmente a gente compartilhar. E depois vocês vão poder compartilhar, eu vou mandar o link para vocês, tá bom? Então vamos lá, né? Tá todo mundo querendo aprender bastante hoje. A gente já orou, já pediu ao Senhor a direção, né, dessa aula de hoje. E eu tenho certeza que Deus vai falar muito aos nossos corações. Falou muito ao meu coração nesse estudo, viu? Deus falou muito, muito mesmo. Hoje eu fui visitada pelo Senhor. Vamos trabalhar 3 pontos nesse estudo, tá certo? Hoje. O primeiro é a questão dos números na Bíblia. Principalmente o número 7. A gente vai focar, na verdade, no número 7, certo? Esse capítulo 7, ele tem... É muito interessante. Eu descobri depois, hoje, né? Sobre ele. Então, um dos pontos vai ser a questão do número, esse número na Bíblia, né? Essa importância de Deus utilizar a questão dos dias, né? De horas, de número, a numerologia, na verdade, né? Segunda coisa, a gente vai ver um pouco sobre Noé, a figura de Noé, certo? Um grande homem de Deus, que foi um divisor de águas. A vida dele foi quem realmente Deus usou para alcançar a humanidade que viria, na verdade, né? E terceiro ponto, nós vamos estudar um pouquinho sobre essa questão da graça de Deus já nos dias de Noé. A gente sabe que o livro de Gênesis, ele não fala ainda da graça, fala da lei, né? Mas a gente já vai ver o sinal da graça de Deus e da bondade de Deus, da misericórdia de Deus sobre a vida das gerações que viriam. Deus já preparou ali, naquela época, a misericórdia dele já estava presente, a graça dele já estava presente, a bondade. Então são 3 pontos que nós vamos estudar hoje, nesse dia, certo? Nesse estudo. E eu queria muito que vocês agora ficassem atentos na questão do primeiro ponto, né? Primeiro, revisando um pouquinho, nós vimos na semana passada, quem lembra o que foi que a gente viu? Foi que a gente falou um pouquinho. Quem lembra de uma palavra-chave aí? Quem pode dizer? Pode ligar o microfone, tá? E falar aí com vocês. Uma palavra-chave. Ou escrever. Genealogia. Genealogia. Quem mais lembra de outras coisas que a gente falou? Quem mais pode contribuir? Genealogia foi o bate-papo maior, não foi na aula passada. Falamos mais de quem? A memória é fogo, né? Pra gente relembrar, né? Falamos de... Falou aqui, aí foi no capítulo 4 também, né? Do primeiro homicídio. Isso. Né? De Lameque, né? Isso. Foi isso. A história contada de geração em geração até Lameque. Isso, as gerações. E aí a gente tá vendo aí, né? Muito bem. Estamos vendo aí os 10 patriarcas, de Adão até Noé,
foram 10 patriarcas, certo? A palavra patriarca tem a ver com pai, os pais, né? Então foram 10 homens, até chegar de Adão até Noé, foram 10 homens que foram destacados e chamados também de antediluvianos, certo? Antediluvianos. Então, foram os patriarcas antes do dilúvio, tá? Então, quem foi? Adão, Sete, Enos, Cainã, Malael, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. Quem lembra alguma coisa de Enoque e Lameque? Esse Enoque e esse Lameque aqui, quem eram eles? Alguém lembra? Estou aqui fazendo um pouquinho de um teste na memória de vocês também. E quem também não... Oi? Enoque foi da descendência de Caim, Lameque da de Abel. Enoque de Caim? Não. Enoque de Abel. Enoque foi da de Sete, né? Lembra que foram 2 Enoques? O Enoque de Caim, não. O Enoque de Caim, na verdade, o Enoque de Caim, ele foi trasladado, lembra? É da linhagem de Sete, os dois. Da linhagem de Sete, isso. Porque o outro Lameque, quem lembra o que aconteceu com o outro Lameque? O outro. Tem a ver com casamento. Tô dando aqui uma dica. Tem a ver também com homicídios. Ah, tá. Ele matou 2 pessoas, né? Isso. Né? Então, quer dizer, foi da genealogia de Caim, né? Então, esse outro Lameque não. Esse outro Lameque já é pai de Noé. Esse Lameque, pai de Noé, tá? Então, continuando, certo? Vamos aqui voltar aqui um pouquinho. Então, 10 patriarcas antediluvianos, né? Então, a gente vai começar falando um pouquinho do número 7, gente. Uma curiosidade muito interessante que eu descobri. Eu descobri hoje, viu? Eu descobri hoje. Aprendi também. É bom porque a gente estudando. O número 7 é um algarismo que ele é muito falado na Bíblia. Sabe quantas vezes? 368 vezes na Bíblia. O número 7. Mas existem outros números também que aparecem na Bíblia. Mas esse daqui, especificamente, é o número que mais aparece na Bíblia. 368 vezes, né? E olha que interessante, eu não sabia disso, tá? A Bíblia ela é um livro sétuplo. Por quê? Ela começa com o número 7 e ela termina com o número 7. Isso aí, para mim, foi uma descoberta fantástica. Se você pegar o primeiro capítulo de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, abra aí sua Bíblia. Capítulo 1, versículo 1. Não vai dar para a gente contar na nossa versão, porque é português. Aí em português aparecem os artigos, aparecem preposições, mas no hebraico, o capítulo 1, versículo 1, foram 7 palavras em hebraico. O versículo começa com 7 palavras. E o último livro de Gênesis, ou da Bíblia, qual é o último livro da Bíblia? Apocalipse. E qual é o último capítulo de Apocalipse? Dê uma olhadinha aí. Olhe para o primeiro capítulo de Gênesis e olhe para o primeiro capítulo de Apocalipse, para você ver que coisa mais fantástica. Eu não sabia disso. Eu não sabia. Para mim foi uma novidade. É bom que a gente aprende. Então, a Bíblia é um livro sétuplo. Por quê? Porque o número 7, ele está sempre presente em vários temas, em vários capítulos, em várias histórias. E ele começa com 7 e termina com 7. Ou seja, começa com 7 palavras em hebraico e termina com 7. Vá lá em Apocalipse e você vai ver o que é. Apocalipse 1, né? Não, 22, né? 22. É no último, o último versículo, Veja lá. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, amém. Não, o último versículo de Apocalipse, né? O 21. O 22? 21. 21, perdão, 22. 21. E o último versículo diz isso, né? Então, na versão portuguesa não dá pra gente contar, porque tem, como eu disse a vocês, tem o artigo, tem, né, as preposições, tudo, mas na versão original, ele
ele começa com 7 palavras e termina com 7 palavras. Vocês sabiam disso, minha gente? Não, eu não sabia não. Eu também não sabia não. Eu aprendi hoje isso. Para mim foi um aprendizado interessante. Olha só outra coisa. Então, assim como Moisés iniciou a Bíblia com 7 palavras em hebraicas, João, que escreveu o Apocalipse, terminou com 7, né? 7 pares de animais limpos deveriam entrar na arca. Se você observar Gênesis 7, versículo 2, você vai ver o número 7 já. O capítulo 7 é cheio de 7. Eu não tinha percebido isso. Se você ler o capítulo 7 de Gênesis, você vai ver um monte de número 7 lá. Olha que interessante. Como Deus, né, utiliza dessa estratégia do número 7. Daqui a pouco a gente vai descobrir o porquê. 7 pares de animais limpos deveriam entrar na arca de Noé. 7... Desculpa, eu repeti o slide. 7 promessas foram feitas por Deus a Abraão. Gênesis 12, aí eu já entro no Gênesis 12, né? Olha pra cá. Dê uma olhada aí, tá pequenininho? Vou aumentar a tela, tá? Pra vocês enxergarem melhor. Tudo isso, o número 7, como faz parte, né? 7 foram os dias da semana da criação. Estão lembradas quando a gente estudou a criação? 7 dias. O 7º o Senhor descansou, não foi isso? O 7º dia sagrado na Bíblia. Foi o dia do descanso, né? Deus criou tudo. Enoque, aquele que foi da genealogia de Caim. Enoque, o trasladado, né? Que foi trasladado, ele não foi morto, mas ele foi trasladado, transportado, né? Foi o 7º depois de Adão. 7 é o nome do 3º filho de Adão e Eva. Que foi a linhagem boa, né? Lameque, pai de Noé, viveu exatamente 777 anos e morreu no ano do dilúvio. 7 dias Noé esperou dentro da arca até cair as primeiras gotas de chuva. Eu achei muito interessante isso. Muito interessante. Rosângela. Oi. E no 7º dia ele viu a pomba. Isso mesmo. Tá vendo aí, né? Olha só, exatamente. Olha só. Do dilúvio só escapou Noé e 7 pessoas. Percebeu aí? 70 foram os filhos de Israel que desceram ao Egito. 7 vacas magras foram vistas no sonho de Faraó. 7 anos de fome ocorreram no Egito, no tempo de José. Gente, isso é muito fantástico. O que Deus usa o número 7, né? 7 eram as filhas de Jetro, sogro de Moisés. O 7º ano era de descanso para a terra de Israel. Eles plantavam e aí, né, tem essa questão do descanso. Por que será que Deus utilizou o número 7? Na opinião de vocês, vocês acham... Por que será? Vocês têm conhecimento dessa questão do número 7? Já ouviram falar? Na escola dominical, o pastor Eduardo falou nisso. Inclusive, você até fez uma pergunta. Agora, eu não me lembro da resposta, que foi sobre o número 7. Sim. Eu não me lembro, mas eu lembro que houve no estudo da escola dominical. Sim. Ele ficou sobre o número 7 na Bíblia. Você Exato. até falou. Fez uma foi. E ele falou sobre o número 7. Foi. Só que eu não tô lembrando. Exatamente. Eu anotei. Alguém lembra? Alguém sabe dizer assim o porquê desse número 7? O que é que o número 7 simboliza dentro da Bíblia? A perfeição. Isso mesmo. Perfeição, né? É exatamente o número da perfeição, de tipo, Deus é perfeito e tudo que ele faz é perfeito. Tudo que Deus criou, tudo que Deus pensou é perfeito. Nada foge do controle de Deus. Amém. A nossa vida, tudo que aqui estamos na Terra vivenciando, tudo é permitido por Deus, porque Ele tem um plano perfeito. Às vezes a gente questiona, meu Deus, por que isso? Por que eu estou passando isso? Por que eu não estou perdendo isso? Deus, Ele tem um propósito para todas as coisas. Para todas as coisas.
Então, não se preocupe, porque Deus, ele sabe todas as coisas, ele sabe o que está fazendo. Então, o número 7 é o número da perfeição, certo? De tudo bem planejado e bem arquitetado. Tá bom? Então, só para a gente poder entender essa questão do número 7 que Deus usa, e você pode observar que tudo que Deus faz, ele faz muito bem organizado. Desde a criação do mundo até o último dia, Deus já sabe o que vai acontecer. Deus já sabia que o homem ia cair. Deus já sabia que precisaria de ter um Salvador. Deus já sabia que nós iríamos viver em tendência de cair, de pecar, de errar. Por isso mesmo que ele colocou o Espírito Santo, por isso mesmo que ele colocou o Consolador, por isso mesmo que ele nos ajuda, por isso mesmo que ele deixou a palavra dele. Por isso mesmo que estamos aqui hoje com esse privilégio maravilhoso de estar estudando e aprendendo, né, o que Deus tem para nós. Então, tudo que Deus faz é perfeito, certo? Então, vamos continuar. O segundo ponto que nós vamos tratar é exatamente sobre a figura de Noé, tá? Gente, Deus já sabia o que ia acontecer com a humanidade, não é isso? Deus já sabia. Deus já sabia que Adão ia pecar, Caim ia falhar, sabia tudo. Mas ele já Deus começou a mostrar o plano dele ali, já com Noé. Noé foi o primeiro pregador na Bíblia, pregador da justiça. Deus levantou Noé. Se você leu lá no capítulo 6, aliás, já no capítulo 5, vamos dar uma lida lá no capítulo 5. Acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Olha aí o que é que diz Gênesis, capítulo 5, versículo 29. Deus lhe deu o nome de Noé, vou ler na minha versão, viu? NVI. Ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causado pela terra que o Senhor amaldiçoou. Então, Deus levantou, o primeiro homem que Deus levantou para restaurar a humanidade. Certo? E olha só, eu queria que você prestasse atenção numa coisa. Eu fiz um levantamento de tudo sobre Noé, de tudo. Olha, Noé, certo? Que a descendência dele foi Lameque, né? O pai dele, né? E olha só. Isso tem cola. Deixa eu tirar aqui o microfone de Lúcia, que tá o microfone de Lúcia tá ligado. Peraí. Cerâmica, não? Peraí, deixa eu desligar aqui. Pronto. Pronto. Então, Noé, gente, eu achei tão interessante. Eu fiz um levantamento de tudo sobre Noé. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ler. O que é que vocês já descobriram sobre Noé? Vamos aqui fazer uma chuva de ideias sobre Noé. Homem justo e íntegro. Homem justo e íntegro. Homem justo e íntegro. Quem mais pode fazer um levantamento de coisas que sabe sobre Noé? A aliança que Deus fez com Noé, né? Isso, a aliança, andava com Deus, homem justo e íntegro. Olha, você já tem um conhecimento já prévio. Alguém mais sabe de alguma coisa de Noé? Teve alguma coisa ruim que você leu sobre Noé e descobriu assim na história de Noé? Teve, lógico, com certeza ele teve falhas na vida dele, né? Ele não foi o homem perfeito, né? Ainda não era o homem perfeito. Depois da queda... Ele foi Mavinha e os filhos dele viram ele novo. Isso. É. Isso. Uhum. Né? Teve esse momento trágico na vida dele, né? Onde ele ficou, bebeu e ficou bêbado, né? Mas Noé, a gente vai descobrir um pouquinho, algumas coisas sobre Noé, tá? Então, eu peguei alguns versículos para a gente não perder muito tempo buscando ainda lá no texto. Eu peguei aqui, eu vou ampliar um pouquinho, né? Então, Noé era um descendente da 10ª geração de Adão. Lembra que eu falei dos 10 patriarcas? Ele era o 10º, né? Ele foi o 10º, tá? Aí vamos dar uma lida aqui. Tá dando para ler? Vocês conseguem visualizar o texto? Eu vou ampliar aqui para vocês conseguirem ler bastante, tá? Então, primeira coisa, ó. Em Gênesis 6:8 diz assim:
A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Eu não sei se a versão de vocês tem essa palavra, benevolência. Qual é a versão que tem uma palavra diferenciada aí? O meu tem assim, porém Noé achou graça diante do Senhor. Já é outra versão, graça. Tá vendo? Graça. Porque benevolência tem a ver com bem, né? Ou seja, Deus... A minha tem, porém, Noé encontrou favor. Olha aí, encontrou o favor. Já é outra versão. Se alguém tiver uma versão diferenciada, pode ler também, tá? Então, a primeira coisa, né? Segundo, tem mais alguém que tem uma versão diferente? Todo mundo ok? Noé era homem justo, como o Regiane falou, né? Íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Versículo 6, aliás, versículo 9 do capítulo 6, né? Então já é outra característica de Noé. Justo, íntegro e andava com Deus, tá? Aí no versículo 18, ainda do capítulo 6, mas olha só, Deus disse a Noé. Deixa eu voltar lá para lá que eu saí de lá. Eita. Desculpa aí, é porque quando eu cliquei aqui... Então, olha só o que diz o versículo 18 do capítulo 6. Mas, com você, isso era Deus dizendo para Noé, mas com você, Noé, eu estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e suas mulheres, e as mulheres dos seus filhos. Tá? Então, a família de Noé não entrou, a família, no caso, os irmãos, provavelmente, alguns teólogos dizem que Noé tinha família, mas os irmãos dele não entraram. Só ele, a mulher, os filhos e as noras, certo? Somente eles. Então, olha, Deus disse, mas olha, com você estabelecerei a minha aliança. E Deus cumpriu, né? Deus fez uma aliança com ele e ele entrou, certo? Porque Deus viu a integridade de Noé. No capítulo 6 ainda, versículo 22, diz assim, ó, Noé, na minha versão diz, ó, Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Qual é a versão de vocês? Dizem o quê? Dizem alguma coisa diferente? Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Conforme. Tá vendo? Conforme. Tem alguma outra versão que diz diferente? Assim fez Noé, consoante. Consoante. Ordenara. Olha aí, consoante é a mesma coisa de conforme, a mesma coisa de exatamente, certo? Porque a palavra consoante a gente nem usa mais, é um termo já que caiu em desuso na língua portuguesa, né? Algumas pessoas ainda usam, quando vão escrever um texto acadêmico, ainda usam, mas é exatamente isso, olha, Deus fez tudo exatamente como Deus tinha lhe ordenado. No capítulo 7, versículo 5, diz ainda assim, e Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Tudo. Exatamente tudo. Alguém tem outra versão do capítulo 7, desse tudo? A minha tem conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. Conforme tudo. Alguém tem outra versão? Que é bom a gente ver as versões, né? Então pronto. Tudo. Olha, imagina aí a cena. Deus pedindo a Noé para ele fazer a arca e fazer tudo. Deus deu a estratégia toda para Noé. Toda. E Noé cumpriu tudo como Deus tinha dito a ele para ele fazer. Por isso que Noé saiu bem. Por isso que deu tudo certo. O que eu mais admiro, Rosângela, é Deus ter determinado assim como era, tamanho, profundidade. Tudo. Tudo e dar certo. Tudo. Não sei que é a mão de Deus, né? Foi. E ele acertar fazer aquela arca. Tudo. Foi incrível, né? É muito interessante. Foi muito incrível, eu também achei. Achei muito interessante também. Né? A estratégia que Deus deu e a medida toda, né? Seu Diniz entrou aí, bem-vindo, seu Diniz. Né? Pronto, então... Seu Diniz gosta de falar. Daqui a pouco... Oi? Como é, Lúcia? Naquela época, não tinha medida nenhuma. Imagina, né? A gente vai aprender um pouquinho sobre a medida, tá certo? Hoje. Então, o engenheiro aqui hoje é bom porque ele vai ensinar bem direitinho a gente. Seu Diniz é engenheiro, ele sabe mais do que a gente. Então Deus lembrou, olha aí o capítulo 8, nós estamos aqui, seu Diniz, entre o capítulo 6 e o capítulo 9 de Gênesis, estudando tudo sobre Noé. Vimos um pouquinho anteriormente, né, no início da nossa aula,
a questão do número 7 na Bíblia. Esse material todinho, gente, eu vou passar para vocês, não se preocupe. Todo o slide, toda a apostila eu vou passar para vocês logo em seguida, tá certo? E quem desejar, tá assistindo no canal do YouTube, que vai ser salvo, né? Eu vou salvar essa aula. Quem desejar, entre em contato comigo, manda um e-mail, que eu mando por e-mail todo o material, certo? Desse estudo. E a gente agora está estudando um pouquinho sobre quem era Noé. Quem era esse homem Noé, né? Então, Noé foi o homem que Deus levantou para resgatar já as gerações futuras. Porque, na verdade, Deus limpou com o dilúvio, Deus eliminou da terra toda a geração de Caim. Se tinha alguém de Caim lá no meio, morreu tudo. Deus fez uma limpeza na terra depois do dilúvio. Só ficaram 7 pessoas da família de Noé e Noé. No total 8. E os animais. Então, continuando, né? Continuando. Então, Deus lembrou-se de Noé e todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca. Olha só que coisa interessante. Deus lembrou-se de Noé, né? Então, Deus não esqueceu dele. Deus não esqueceu da promessa que fez. Tá? E uma coisa que eu achei interessante, quando eu fui ler, quando eu estava lendo esse capítulo 8, eu achei muito interessante isso. Essa expressão aí, ó. Noé esperou. Aí Noé já estava dentro da arca, gente. Você fique vendo a cena um pouco de Noé, com a responsabilidade do tamanho que ele tinha. Né? Ele já estava aí, ele já estava em idade, eu acho que ele já tinha o quê? 600 anos. Ele não estava mais novinho, certo? Noé esperou. Ele começou a esperar. Ele seguiu todo o passo a passo de Deus e ele esperou, aprendeu a esperar. Ali naquela arca, gente, aquele momento ali foi um momento de tratamento mesmo, de Deus agindo na vida de Noé. Deus restaurando na vida de Noé também. Gênesis 8. Oi. E o filho dele também, né? Eram muito obedientes, porque se eles não tivessem aquele caráter que eles não tinham nem ajudado ele, tinha dito que aquilo não ia acontecer, né? É verdade. Ele trabalhou também na vida dos filhos dele, que eram muito obedientes. Pronto. E eu achei interessante isso, porque Deus agiu na vida dele, da família dele, né? E através dele. Porque é isso que Deus faz, né? Deus age na nossa vida, né? Deus age na vida de quem está perto da gente. E Deus age através de nós. Deus quer agir através de nós. Então foi isso que aconteceu na vida de Noé, certo? Então Noé esperou tudo. Esperou cair a chuva, esperou passar a chuva, esperou a pomba voar, né? Ele jogou a pomba para ver se tinha terra, esperou ela voltar. Todo um processo de espera. Hoje é muito difícil as pessoas esperarem, né? Com a geração tecnológica, que uma mensagem é instantânea, você manda uma mensagem para uma pessoa, chega em segundos, né? Com um Pix, que você faz um Pix e com alguns segundos o dinheiro já está na conta. Com tudo pronto para comprar, você não faz mais o bolo, você compra o bolo pronto. Você não tem mais aquele processo de esperar. A gente às vezes fazia a comida, a pamonha, a gente cozinhava, cortava o milho, né? Moía. Hoje não, a gente já compra a pamonha e a canjica pronta. Então, tudo muito rápido. Esse processo de esperar está sendo perdido nas gerações. As pessoas não estão tendo paciência de esperar. Esperei com paciência no Senhor. Né? Esse texto aí de esperar, para mim, falou muito ao meu coração. Esperar em Deus. Depois, Noé construiu um altar dedicado ao Senhor. Certo? No capítulo 8 ainda fala sobre isso. A atitude de Noé, depois que ele saiu da arca, a primeira coisa que ele fez foi construir um altar e dedicou ao Senhor. A primeira coisa que ele se preocupou foi isso. Foi de agradecer a Deus, ali fazer um culto de louvor a Deus. Foi um culto de louvor a Deus que Noé fez com aquele altar, né? Certo? Tá? Alguma coisa querem... Outro versículo que está lá em Gênesis 9:11 diz assim: eu estabeleço uma aliança com vocês. Deus dizendo, né? Deus dizendo para Noé: olha, eu estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Deus fez essa promessa a Noé, que não haveria mais dilúvio.
A terra não ia ser mais destruída com água, certo? Todo mundo sabia disso, né? Isso aí é uma coisa que é um ponto que a gente já debateu muito, né? E ainda Deus falando para Noé. Deus prosseguiu: este é o sinal da aliança que eu estou fazendo entre mim e vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. Olha, Deus já estava falando para a nossa geração, viu, gente? Aqui, ó. Gerações futuras somos nós, estamos aqui inseridos nesse processo. Deus estava falando aqui, ó. Este é o sinal. E de fato, a gente consegue ver, as gerações futuras conseguem ver. Meu arco, né, ó. Tá? O meu arco será o sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas apareceu o arco-íris. É motivo da gente louvar a Deus toda vez que a gente vir o arco-íris. Porque a gente vai lembrar do que a promessa que o Senhor fez, Ele está cumprindo até hoje. Gerações após gerações. Isso tocou muito no meu coração também. Tá? Pronto. Então, só para a gente fechar um pouquinho essa questão, né? Noé, falando sobre a questão da arca, porque Noé, ele foi um homem usado por Deus para... Imagina, primeiro engenheiro aí, viu, irmão Diniz? Olha que engenharia. O irmão aí como engenheiro, o que é que o senhor diz aí dessa engenharia? Fala aí pra gente aí desse seu olhar. É verdade, meu irmão. A paz do Senhor para todos, né? Paz, meu querido. Na realidade, é uma grande engenhoca, como diz o popular, né? Porque, para a época, né, o cara é quase sem tecnologia nenhuma, né? Mas eu acredito que antes dele fazer esta arca, Deus deve ter mostrado a ele, como ele mostrou a Moisés lá no monte, a construção do tabernáculo dele, né? Ele mostrou todos os utensílios, todas as cortinas, se você ler direitinho, né? E eu acredito também que Deus deve ter mostrado para Noé e deu também inteligência a ele e sabedoria para que ele construísse a arca, né? É a arca enorme, com 3 pavimentos, né? Se você ler direitinho, você dá para perceber, são 3 pavimentos. E o que eu acho interessante é que também Deus mostrou para Noé a quantidade de alimento que ele ia levar para manter aqueles animais durante os 40 dias, né? Isso. 3 meses, aliás, né? Ele passou dentro da arca ainda esperando. Né? Então, dá para a gente entender que realmente era a grande obra, né? Verdade. Porque além dos compartimentos para colocar os animais, ele deve ter feito também tipo um depósito, né? Para guardar o alimento, né? A capim para as vacas, para os bois, para os elefantes, para os animais. Tudo, né? Em tudo ele teve o cuidado de preparar para não deixar faltar nada, para que não acontecesse um desastre e morrer algum dos animais dentro da arca, né? Isso. E tudo isso é a mão de Deus que nos orienta, né? Quando você está ligado realmente com Deus, e Ele nos mostra, nos dá sabedoria para que possamos fazer a vontade dele. Amém. Perfeito? Amém. Obrigada pela contribuição, irmão. Amém. Muito bom. Gente, eu descobri uma coisa que eu não sabia, né? Para mim, eu nunca tinha estudado, eu nunca tinha tido a curiosidade de esmiuçar sobre essa questão da arca. Para mim foi surpresa também, é um aprendizado. Eu tenho aprendido muito, esses momentos têm sido muito bons também para mim, eu digo a vocês, riquíssimos, sabe? E foi a melhor coisa do mundo que a gente fez, foi criar esse clube de estudo bíblico, porque como a gente cresce, né? Como a gente aprende, como a gente entende melhor o projeto de Deus para a nossa vida. E eu não sabia, a Arca de Noé era menor do que o Titanic, aquele navio que foi criado logo no início do século XX, né? Mais ou menos 1912, por aí. Olha só, ele era menor do que o Titanic. Porém, ele armazenou, porque o Titanic cabia mais de 3.000 pessoas. Mas olha, a Arca de Noé, sendo menor, cabia muito mais coisa. Só de animais, consta-se, né, que foram mais de... Acho que mais de... São 2 milhões de espécies, se eu não me engano. Foram muitas espécies. Olha para cá. Olha o Titanic aqui.
Ele tinha 268 metros de comprimentos, 28 de largura e pesando mais de 46 mil toneladas. Esse Titanic, ele foi um dos navios que foi símbolo de viagem, né? Foi feito de tecnologia de ponta, tudo, muito luxo. Só que ele afundou. Alguém resolveu dizer assim, nem Deus afunda o Titanic. Alguém ousou dizer isso. Nem Deus afunda o Titanic. Foi fatal essa fala, porque no meio do caminho o Titanic bateu no iceberg e afundou. E morreram mais de 1.500 pessoas. Certo? Morreram muitas pessoas no navio. Ou seja, olha, 10 de abril de 1912, 4 dias após zarpar do porto de Southampton, não sei pronunciar não, na Inglaterra, o Titanic bateu no iceberg de 2.200 pessoas. Ele cabia mais gente, mas ele só tinha 2.200. 1.500 pessoas acabaram morrendo. Tá? Porque alguém ousou dizer, nem Deus afunda o Titanic. Certo? E olha para cá. A gente vai ver um pouquinho essa questão da medida, né? Naquela época, a medida que era utilizada na Bíblia era chamada de côvado. Côvado. Pega aí no seu cotovelo. E olhe para a ponta do seu dedo. Estira o seu braço. Faça um exercício aí. Pegue no seu cotovelo. E estira a ponta do seu braço. E veja o seu dedo, o dedo maior que você tem, né? Que é o dedo... Eu não sei nem o nome dele, agora faltou a memória. Dedo médio. Aquele dedo maior que a gente tem. Não é indicador, não. Nem anelar também, não. É o médio, é? Deu branco. Laécia, mulher bióloga, Laécia. É o médio. É o médio, pronto. Olha aí o que é um côvado. O que é um côvado? É do seu cotovelo até o dedo médio. É um côvado, tá certo? Tá? Aproximadamente é 45 centímetros. É mais ou menos isso. Que aí diz é 48,1. O côvado era isso. Tá certo, gente? Então Deus mandou ele medir. Veja, não tinha régua, né? Não tinha esquadro. Quais são os instrumentos aí, irmão Diniz, que se usa na engenharia para medir? Diga aí, por favor. Como é, Jane? Quais são os instrumentos que o senhor usa para fazer as suas medidas quando o senhor vai fazer uma obra? Em primeiro lugar é a trena, né? Trena. A trena tem de vários tamanhos, né? Tem a trena de bolso, que é 5 metros, tem a trena de fita, que é aquela que tem 20 metros, 50 metros, 100 metros, e por aí vai. Hoje nós temos as trenas, os metros, né, para medir a área, né? Tem até aquela digital, né, irmão Diniz? Uma digital que tem uma lâmpada, você bota a ponta e ele já dá a medida lá no aparelho, né? Exatamente. Com um raiozinho laser, ele já bate lá no final e já dá a medida exata. Olha que espetáculo a tecnologia, né? Então, naquela época era o côvado, era o cotovelo da gente e o dedo. E ele construiu algo tão grandioso, né? O Titanic afundou e a Arca de Noé nunca afundou. Amém. Não é isso? Então era mais ou menos o que a medida da arca, de 144,45 metros, largura de 24 centímetros, de 24 metros a largura, estou com a cadelinha aqui latindo, largura de 24 metros e altura da arca de 14,45 metros, era essa medida aí, ó, 14 metros é muita coisa, né? Para aquela época, hein? 3 andares, né, irmão Diniz? Tá? Deixa eu ver aqui. Então, olha aí um pouquinho da estrutura da arca. Quem está conseguindo ver? A gente está vendo ela por dentro, né? O desenho mais ou menos. É um desenho, viu, gente? Não é igual, né? Assim, mas olha para aí. Os 3 andares, irmão Diniz aí pensou exatamente no lugar, talvez ele tenha colocado o lugar para armazenar, né? Imagina, tinha um lugar para dormir, né? Do pessoal, tinha lugar para tudo, né? Com certeza tinha um lugar para subir, talvez tinha um tipo de escada, que eu não sei se era a escada de hoje, mas com certeza deve ter alguma coisa parecida, né? Deus deu a inteligência para o ser humano. Deus capacitou o ser humano e capacita até hoje, porque nós só aprendemos algo porque Deus nos capacita a aprender. Se você está entendendo tudo que eu estou falando aqui,
é porque Deus lhe capacitou para entender. Certo? Deus está lhe dando condições de entender, de compreender o que eu estou dizendo, a minha comunicação. Então, vem de Deus, viu? Toda a inteligência, toda a capacidade vem de Deus. Não vem de nós, não. Viu? Oi, Jane. Oi, Rosângela. Rosângela, você prestar atenção aí nesse desenho que você mostrou. Sim. Ele está mostrando em corte. Isso. O que significa em corte? Você está vendo como se você pegasse a arca e enrolasse ela, estivesse dentro dela e cortasse ao meio, assim, ficasse de frente. Exatamente. Você está vendo os pavimentos e as divisões de cada pavimento. Exatamente. E um corredor no meio para circulação, e eu acredito que nesse corredor é onde tinha as escadas que passavam de um pavimento para o outro, inclusive lá para cima para o topo, né? Onde isso, para ele visualizar, exatamente. Né? Visualizar se tinha as águas baixadas. Isso mesmo, né? é isso mesmo. Tá em inglês aí porque eu peguei de um site inglês que faz o estudo exatamente, bem detalhado da arca, né? De tudo, tá? Eu não me peçam para traduzir não, porque eu não sei não. Mas tá aí, ó. Acho que falando em deck, né? Ou seja, é um andar, né? Lower deck, second deck, third deck, que é primeiro, segundo, terceiro andares, tá? Então tem os andares aí, tem tudo, certo? Então, falando da arca, a gente tá falando aqui da arca, mas tudo isso foi Deus que providenciou para preservar uma geração que não tivesse mais pecado original, assim, o pecado não original, aliás, não tivesse mais aquela vida pecaminosa de violência, de perversidade. Então Deus escolheu quem? Noé, um homem justo, íntegro, que andava com ele, e os filhos dele e a família dele, né? Tá? Voltando ainda um pouquinho para a arca, estão falando do côvado, olha só para comparar, só para vocês visualizarem o tamanho do Titanic e o tamanho da arca, gente. Olha como era pequenininho, tá? Na arca como era pequena, mas ela armazenou muito mais coisa do que no Titanic, né? O homem se preocupou tanto em luxo, em beleza e tudo mais. E vejam, tem um estudo que diz que o tamanho do Titanic não era proporcional, não era adequado não era assim, avaliando, né? Não era adequado para entrar no mar. Ele não estava pronto, não estava assim, foi um teste que fizeram. Criaram ele e botaram já no mar. Imagina. Na primeira batida que ele teve no iceberg, um icebergzinho, uma pontinha. O que é o iceberg? É um pedacinho de gelo que fica na pontinha assim, que bateu um pouquinho nele, ele já furou e afundou. Imagina, eu fico comparando aqui, né? Deus usou, olha, o Titanic era de aço, era todo preparado de ponta tecnologia, e a arca de Noé é de madeira. Eu fico pensando, não tinha vazamento, não tinha nada, gente, foi tudo perfeito, né? Tudo perfeito, tá? Bom, então, aí minha amiga, a bióloga lá, essa a gente vê a questão assim, né, da soberania de Deus, porque assim, se a gente for parar para pensar humanamente falando, a gente diria, não é possível, né, que animais selvagens, por exemplo, vivesse um tempo desse de confinamento que foi, que poderia ter sido estressante para o animal, né? Enfim, foi algo assim muito divino da parte do Senhor, de ter feito com que até mesmo ele agiu nos animais, né, para que aqueles animais não devorassem os seres humanos que estavam ali na arca, para que houvesse a paciência de Noé também, de como lidar com cada um, porque eles eram animais selvagens, eles não eram animais domesticados pelo homem, né? Então, somente algo divino mesmo, algo da providência de Deus, para fazer acontecer tudo isso. E ficar todo o tempo confinado, né, que foi o tempo necessário do dilúvio. E algo que chama a atenção, que você comentou, Rosângela, também é essa questão da espera, né? Que ele ficou lá dentro da arca durante aqueles 7 dias. Então, imagina o que passou na cabeça de tudinho que estava ali, né? Imaginando que será mesmo, se houve dúvida no coração de alguém, que realmente viria o dilúvio, será que eles não estavam loucos, não tinham feito aquilo ali em vão, enfim. Mas era justamente todo um processo do trabalhar de Deus na vida de todos. E para a gente hoje enxergar tudo isso, olhar a história na Bíblia e ter a certeza de que ali já foi um derramamento da graça de Deus sobre a vida de Noé e da sua família, né, que estava na arca. E é uma grande lição
para a gente também de obediência, de saber que Deus governa todas as coisas. Tanto animais quanto seres humanos, tudo é governado por Ele. Bom, muito bom, excelente. Bom, a gente tem aqui várias pessoas, vários profissionais que atuam com áreas diferentes, né? Tem Carmelita que atua com a área da administração. Eu queria que ela falasse um pouquinho aí sobre o olhar dela enquanto administradora. Carmelita, como é administrar? Imagina aí, como é administrar a quantidade de animais, a quantidade de pessoas, a quantidade de alimentos, a quantidade de tudo que tinha ali dentro daquela arca para aquela quantidade de dias e não faltar nada. Imagina aí, como é? Diz aí, Carmelita, por favor. Rosângela, humanamente falando assim, pra gente hoje seria muito difícil, né? Porque eu teria vários profissionais à frente, entendeu? Tá ouvindo bem? Tá. Sim, estamos ouvindo bem, pode falar. Teria que ter uma equipe muito grande, né? Chefe, entendeu? Nutricionista, tudo isso, né? Teria que ter uma equipe muito grande. Mas é como o irmão falou, Deus orientou, né? Deus orientou em tudo. E uma das coisas que, assim, a irmã estava falando, e eu achei interessante, que fiz também, porque a gente pensa, né? Como é que esses animais vêm para a arca? Mas Deus, né? Ele disse que os animais virão a ti, a Noé, não foi isso? Eles viriam para a arca, entendeu? Deus chamou esses animais onde eles estavam, ele veio para a arca. Deus deu toda a autoridade a Noé. Toda a autoridade. E Noé fez tudo exatamente como Deus ordenou. Eu acredito que o grande sucesso da vida de Noé foi esse. Foi seguir toda a orientação do que Deus tinha dado a ele. Muita gente se dá mal na vida porque faz o que quer fazer da própria vontade, né? E ele passou essa orientação para os seus filhos e eles obedeceram, né? Tipo assim, ele delegou as tarefas, foram bem delegadas ali dentro da arca, porque um cuidava dos animais, um alimentava, eu acredito assim, né? Cada um tinha uma tarefa ali dentro da arca, entendeu? E Deus orientou ele foi obediente em tudo. Isso. E eu queria ver um pouquinho da fala de Rejane enquanto nutricionista. Rejane, como é guardar alimento para não se estragar sem ter geladeira? Na tua visão aí. Os animais que se estragam rápido são perecíveis, principalmente os animais Deus preserva. É como Laécia falou, né? Deus estando na direção de tudo, nos conduzindo em tudo, tá certo, né? Incrível, né? Vocês viram que coisa fantástica é a gente ter um monte de gente aqui que entende de áreas diferentes e quando a gente soma os nossos conhecimentos, que cada um de nós, por exemplo, quem é dona de casa aqui, né? Quem é dona de casa? Você já imaginou você administrar, cuidar dos filhos, porque mulheres, né? As mulheres, as noras, tudo. Como era a mulher de Noé, porque ela teve um papel também importante nesse processo. Não é falado muito nela, né? Apenas fala da mulher, não diz o nome dela. Das mulheres não dizem o nome delas, né? Mas a gente sabe que as mulheres tiveram um papel muito importante para cuidar de tudo aquilo ali, para administrar também aquele ambiente, que era a casa delas, né? Como é Lena, Rejane, Maninha que está ouvindo aqui, né? Vivi, que está Suelen, administrar uma casa, porque, gente, a arca passou a ser a casa delas. Limpar, imagina, minha gente, imagina a sujeira que era cocô de animal, xixi, né? Alguém quer falar? Alguma dona de casa quer falar? Lúcia tá aí também, né? Rejane? Pode falar, irmão, pode falar, irmão. O que eu vejo aí também a respeito da harmonia, né, entre Noé, a esposa e os filhos, o trabalhar de Deus, a importância do chefe de família de ter o temor de Deus, porque eu creio que Abraão instruiu os filhos dele no temor de Deus, né, que eles não questionaram quando ele chamou para fazer a arca,
eles obedeceram Noé, né? Noé. Né? Noé, os filhos obedeceram a ele. Então, isso está nos mostrando que Noé criou a família nos caminhos do Senhor, né? No temor de Deus. Não seguiu o caminho dos filhos de Caim, né? Da humanidade da época, né? No meio onde eles viviam. E foi o único, né, irmão? Foi o único. Imagina aí, gente. De todo... Exatamente. Você já vê o quanto é importante o pai de família, a mãe de família ter liderança com os filhos, né? E não se tem a quantidade de pessoas que morreram, né? Mas assim, toda a humanidade que tinha ali naquela época morreu. Toda. Só ficou Noé com os 7 filhos dele, com 7 pessoas da família. 7 pessoas. Mas Noé é 8 no total. Então, é incrível, né? Cuidar dessa árvore, cuidar de tudo, cuidar da limpeza, né? Porque eles moravam Isso. Dos animais, né? Exato. E tudo, né? Das necessidades, saber onde armazenar. Isso. Tudo, sei lá como é que eles faziam. Então, assim, mas essa organização, né? É uma empresa, tipo assim, né? Você falou de organização, é uma empresa, né? Que você vai ter, mas você vai ter chefes naquelas áreas, né? Líderes naquelas áreas, né? E ali ele contava com poucas pessoas. E já é difícil a gente lidar. Eu já lidei com 100 funcionários, entendeu? E isso é muito complicado. Mas ali, e para uma tarefa bem menor do que essa dessa arca, né? Porque eu digo assim, você ficar preso, ficar confinado ali dentro, por todos os animais, como a irmã falou, né? Animais ferozes, animais de todo tipo. E você com uma quantidade bem pequena de pessoas e conseguir, entendeu? Passar por tudo isso. E claro que eles tiveram algumas dificuldades, mas assim, houve uma distribuição muito boa, acredito, de tarefas ali, né? E todo mundo se ajudava e conseguiram, né? Porque Deus estava à frente de tudo, porque Deus estava orientando em tudo. E esse temor de Deus na família aí, a família obediente, a família temente a Deus e ouvindo tudo que Noé falava, né? Toda a obediência que vinha do Senhor, né? Ele obedeceu ao Senhor e transmitia para os filhos, para a família, não é isso? Fantástico, é isso mesmo, Carmelita. Se alguma outra pessoa quiser falar, viu, alguma senhora que assim, está refletindo um pouco sobre isso, né? O cuidado de um lugar, né, desse, um espaço desse que certamente as mulheres tinham responsabilidade, os filhos tinham responsabilidade, Noé tinha a grande responsabilidade, mas todos tinham e todos cumpriram a responsabilidade, porque isso é importante, né? A gente não é só a gente ter a responsabilidade, saber que tem, mas a gente saber cumprir ela. E com certeza Deus orientou cada um, porque Deus dá orientação a gente, né? Ele até dominou sobre os animais, né? Dominou sobre os animais, exato. Os animais, para viver juntos ali. Exatamente, né? Então, vamos passar para outro ponto, tá? A gente vai passar para outro ponto para a gente finalizar esse estudo, que é o último fechamento, e assim, eu queria que vocês pudessem prestar bem atenção no que a gente vai estar conversando um pouquinho, e eu peguei essa imagem aí, eu disse assim, olha, os dias de Noé voltaram. Eu trouxe essa frase aí para que a gente refletisse sobre ela. Os dias de Noé voltaram. Eu comecei a perceber o seguinte, porque eu fui ler em Gênesis capítulo 6 e eu vi o seguinte, que naquela época Deus disse que Deus se arrependeu de ter criado, né, a humanidade, de ter feito o ser humano, e disse, eu vou limpar a terra, eu vou acabar com tudo. Por quê? A perversidade do homem, a terra se corrompia, a humanidade havia se corrompido de conduta, a violência, tudo que de ruim estava acontecendo naquela época, certo? Então Deus resolveu. Eu fiquei refletindo, hoje a gente tem tudo isso ou não tem? Tem tudo isso. Tudo isso, e eu acho que até pior. Não está pior? Estamos no dia de Noé. Estamos vivendo dias de Noé. Na verdade, antediluvianos. Estamos vivendo dias antediluvianos, certo? Eu trouxe essa reflexão para a gente pensar um pouquinho sobre isso. Então aqui está no capítulo de Gênesis 6 dizendo isso. Por que foi que Deus se arrependeu? Deus se arrependeu, né? Aí olha só, outra coisa também, tá? Eu comecei a buscar essa questão de como foi que o homem,
Lógico, eu analisei a questão de Adão, vi a questão de Caim, né? De Lameque, que tinha assassinado também, né? Caim, que tinha matado Abel, Adão, que tinha desobedecido. Eu fui olhar para aquele processo todo de Gênesis 1, 2, 3 e 4 e 5. Fiz uma retomada, aquilo ali. Aí eu descobri aí no capítulo 6, versículo 4, um tipo de gente, um tipo de povoado, um tipo de ser humano que foi gerado. Alguns estudiosos dizem que eram anjos caídos. Outros dizem que não, que eram... Oi, Carmelita. Desculpa. Estava aqui na minha meu ia falar que eram os filhos de Deus. É que você está falando disso. Agora, exatamente. Que eu fui ver a questão dos dias. Quando eu vou falar dos dias de Noé, porque estão voltando, eu trouxe agora os nefilins. Os nefilins. Quem eram os nefilins? Certo? Nefilins, no original hebraico, diz que eram homens caídos. Alguns dizem que eram anjos caídos, que tiveram relação sexual com as mulheres, com os filhos de Deus. Os filhos dos homens tiveram, né, se uniram aos filhos de Deus. Não sei como é que tem a versão, diz aí, ó. Naqueles dias havia nefilins na terra e também, posteriormente, quando os filhos de Deus, versículo 4, viu, de Gênesis capítulo 6, os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens. E elas lhe deram filhos, e eles foram heróis do passado, homens famosos. Os nefilins, gente, eram gigantes, com mais de 3 metros. 3 metros. Eram homens grandes, valentes, né? Que lutavam, homens fortes, certo? Então eram homens que tinham uma característica diferenciada dos demais seres humanos, tá? Mas alguns estudiosos atribuem isso a homens caídos, homens, né? E outros dizem que foi homens que eram da geração de Caim. Tá certo? Da geração de Caim. Por isso que eram chamados de nefilins, que no original que significa caídos. Cair, tá? Você tá vendo aí nessas palavrinhas NPHL, porque é no original que não tem vogal. Às vezes as letras, né, não tem vogal, tá? Então, aí eu fiquei pensando, refletindo, né? Ora, se tinha esse tipo de gente que gerou, já tinha caído, né? Gerou o pecado, a tendência não era aumentar, era contaminar mais ainda os filhos de Deus. Então, quando a gente vê essa relação do homem caído com os homens de Deus, uma pessoa que está caída com os filhos de Deus, lógico que não podia dar as coisas, não dar nada certo. Gerou problema, né? Então, aí eu volto a dizer, né? Olha, aí Deus disse a Noé, olha, darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Deles quem? Dos humanos. Eu os destruirei juntamente com a terra. Então Deus, naquele momento, Deus definiu que ia terminar tudo, limpar tudo, certo? Então o pecado já estava ali, crescente, foi numa ordem crescente de Adão até os dias de Noé, aumentaram, né? E a tendência tem sido crescente, porque a Bíblia diz, por aumentar, por esfriar, né? O amor, né? De muitos, a iniquidade está aumentando, não é isso? Não tem um texto na Bíblia? Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, né? Sim. Então, por aumentar a iniquidade. Então, ou seja, a iniquidade, o pecado, está aumentando. Ele não vem diminuindo, ele vem aumentando. Certo? Infelizmente não vem. E a gente tem que lutar contra o pecado, porque senão a gente vai contribuir para que ele aumente. Eu, com a minha vida, eu tenho que ter uma vida de santidade para Deus. Uma vida de busca para Deus. Se eu não reservo momentos para ler a palavra, para orar, para buscar, para me consagrar, o diabo, ele está ao derredor querendo uma vida para tragar. Ele quer a sua vida. Se você não estiver buscando a Deus, vigilante. Sabe por que Noé não caiu? Porque ele andava com Deus. Porque ele era íntegro, porque ele era justo, porque ele buscava Deus. Por isso que ele conseguiu ficar firme. Certo?
Então, quando eu digo aí, ó, o tempo de Noé reaparece. Reapareceu. O tempo de Noé está voltando. Como é que a gente pode agora? Agora a gente tem uma arca. Nós hoje temos uma outra arca, um outro tipo de arca. Porque a arca simboliza o quê? A arca simboliza o lugar da salvação. Não é? O lugar que Deus separou para salvar aquele grupo ali, aqueles 8. Simboliza a salvação. E nós temos hoje, Deus está preparando uma morada. Deus está preparando um lugar para nos salvar. Como é que a gente vai fazer para entrar na arca que Deus está preparando? A nova arca. Porque Deus está preparando uma nova arca. Né? Então, o arrependimento, a confissão, andar com Deus, obedecer e permanecer, são elementos importantes para que a gente possa entender que nós precisamos, para entrar nessa arca, essa nova arca que Deus está preparando, a gente precisa ter todo um preparo também. E Deus pode nos ajudar, porque imagina, não foi fácil para Noé, irmão Denise lembrou bem, não foi fácil para ele lembrar, né, cuidar dos filhos, tudo. Ele era um homem de Deus. Ele tinha o temor do Senhor. E ele gerou isso nos filhos dele. Ele foi exemplo para os seus filhos, né? Lógico, depois ele caiu, ele teve uma falha na vida dele, mas o Senhor teve misericórdia, né? Certo? Então, Noé, ele era um adorador, ele era um servo do Senhor, ele buscou a Deus. Olha só, olha o que é que Gênesis 8 diz aí de 21. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal, desde a infância, e nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Ou seja, Deus viu que o homem tinha uma inclinação para o mal. Desde quando? Desde a infância. Desde que a gente nasce, a gente já tem a tendência de cair. Todos nós. Certo? Então Deus limpou da terra tudo. Eu boto essa cena aí, eu fico vendo. Eu não estava a gente não está na época, mas o desenho dá para ter uma noção. Imagina aí. Depois que a água subiu, que estava lá, os 8 estavam salvos. Imagina aí quem ficou dentro d'água, querendo entrar e não podia. Vai ser assim também, gente, no dia do juízo final. Como nos dias de Noé, a porta está se fechando. Aí a pergunta que eu faço: você está se preparando para quando Jesus voltar? Deus julgará a terra. Do mesmo jeito que fez com Noé, Deus vai fazer também nos últimos dias. E aí eu quero finalizar esse estudo e deixar agora o microfone aberto para quem quiser contribuir e acrescentar outras coisas que achar interessante. Muito obrigada, viu? Por esse momento tão maravilhoso. Para mim é prazeroso estar aqui com vocês.